Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor num texto muito conhecido que você já sabe até decor. João, o Evangelho de João, capítulo 3, o verso número 16. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, o verso número 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, eu vi que estava diferente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria ler o 17 também. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, um segundo, deixa eu encostar aqui que o cachorro do meu vizinho está latindo um pouquinho aqui. Calma, só um segundo. Acho que vai melhorar um pouquinho. Nós estamos numa campanha aqui com o nosso cachorrinho Frederico, para ele não latir durante as lives. E ele tem aprendido, ele já está disciplinado a não latir. Mas o cachorro do vizinho, que expressão esquisita, né? Mas o cachorrinho que mora ao lado, ele ainda não aprendeu. Então nós vamos ensinar ele também, vamos orar para que Deus também traga calma e paz aos cachorrinhos ao lado. Este texto tão conhecido da palavra de Deus, que nós aprendemos a recitar quando pequeno, quando criança. Eu me lembro que eu nem ainda conhecia a igreja e a fé cristã, mas eu ia na EBF e os professores nos ensinavam a memorizar alguns versículos. E ali eu aprendi e eu memorizei este versículo. E quando nós memorizamos, muitas vezes nós trabalhamos no automático. Creio que você faz muitas coisas no automático. Creio que muitas vezes lavamos a louça e conversamos, e quando vemos já acabou a louça, vamos fazer uma caminhada, quando temos um companheiro, uma companheira, é gostoso porque o tempo parece que passa tão rápido. Eu gostava de ir para a escola, quando eu morava ali no Quinta da Boa Vista, eu morei ali no mesmo condomínio ali da Beth, né? E quando eu morava ali nós íamos a pé, eu estudava no Vicente Rijo, e era um trecho um pouquinho longo quando nós estávamos indo sozinhos. Mas quando eu ia com amigos, nós íamos conversando, quando eu via já chegava. Eu falava, nossa, passou tão rapidinho, porque no automático nós fazemos muitas coisas e até memorizamos, mas respondemos até rápido, mas não com profundidade. E esta noite eu queria adentrar um pouquinho de uma forma um pouco mais profunda. E quando nós olhamos para até mesmo versículos que nós decoramos e analisamos eles, nós podemos ver que Deus tem algumas riquezas, as quais estão, parece que até escondidas. E à medida que nós meditamos, assim como o Salmo número 1 nos ensina a meditar na palavra de Deus, mas quando nós passamos a meditar na palavra, ou pensar sobre ela, nós podemos ver que existe algo, ou tesouros escondidos, os quais Deus quer nos mostrar. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre este versículo tão conhecido, o qual nós podemos nos aprofundar, pensando e analisando a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E diz assim, porque Deus amou o mundo. E o primeiro ponto que eu quero trazer é que Deus é amor, por isso Deus ama. E a maior expressão que nós encontramos, tanto em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas, e Ele vê que é bom, e existe essa expressão de que Deus viu que era bom, assim também nós podemos compreender esta noite que Deus, em sua infinita glória, que Deus, Ele é a origem do amor. Deus é o amor. Por isso, quando nós entramos um pouquinho mais fundo na palavra de Deus, vamos a 1 João, nós encontramos
João ali dizendo que Deus é a persona de Deus, ou seja, a expressão dele identificar Deus, ele vai dizer, Deus é o amor. Agora, se em 1 João ele está dizendo, porque que Deus é o amor, no Evangelho de João ele está dizendo, porque Deus amou. E por que Deus amou? Porque Ele é essa persona, está nele ser o amor e expressar o amor, mas não um amor vago, um amor que está perdido, mas agora está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus amou quem? O mundo como um todo. Todos nós somos alvo do amor de Deus e dessa expressão de amor de Deus. Quando passamos alguns momentos, algumas fases da nossa vida, muitas vezes nos sentimos como um patinho feio, parece que ninguém nos ama, parece que somos abandonados, mas a maior expressão ainda continua latente de Deus, dizendo, mesmo que o mundo te abandone, mesmo que venha até uma mãe abandonar o filho, ainda assim eu não te abandono, porque eu te amo e ponto final. Por isso, esta noite podemos ter esta boa notícia, que o amor de Deus não acaba, ele se expressa em todo tempo, a todo momento. Talvez você pergunte, mas se diante desta calamidade que vivemos, de pandemia, onde está Deus? Eu quero dizer que Deus está no mesmo lugar, expressando seu amor e continua salvando muitos irmãos que já partiram. Eu comentei pela manhã sobre o meu tio, que foi chamado pelo Senhor, meu tio Nandi, e uma das falas que eu guardei sobre a partida dele foi que sobre o serviço dele, sobre como ele servia e amava o Senhor naquele serviço que ele fazia e quantas pessoas ele levou até Jesus. Por isso, quando eu olho, eu posso olhar com um olhar de tristeza dizendo que ele não está mais conosco, mas ao mesmo tempo eu posso olhar e saber que Deus o conduziu e o chamou, assim como tem chamado outros irmãos à sua presença. Porque o amor de Deus ainda continua sendo expresso. Algumas pessoas dizem, mas será que aquela pessoa que eu conhecia, ela foi salva ou não foi salva? A palavra de Deus também nos traz, tanto o nosso catecismo, nos aponta para sabermos que, independente do tempo e do momento, Deus chamará todos os eleitos do tempo certo, mesmo que seja ali aparentemente inconsciente. Deus ainda assim continua tratando corações através do seu Espírito. É Ele que consegue adentrar onde nós não entramos, é Ele que adentra UTIs, hospitais, penitenciárias, é Ele que continua salvando e Ele que conduz o seu povo em todo o tempo. Por isso, Ele diz, por que você está temeroso? Por que você teme? O grande e o maior momento será quando nós viveremos a eternidade com esse Deus que se autodenomina como o amor. Esse Deus que encontra em si a personalidade do amor. Paulo, quando vai falar sobre o amor, ele vai dizer sobre a expressão dos dons distribuídos à igreja, ele diz que todos os dons passarão, mas um não passará, que é o amor. Por isso, o chamado à igreja expressar esse amor, não porque a igreja é o amor, mas é porque Deus é o amor. E Ele agora constrange a igreja a experimentar e vivenciar a cada dia o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Quantos dizem, eu não gosto do jeito do meu nariz, do jeito do meu cabelo, do jeito da minha orelha, eu não gosto do meu pescoço. Cada um diz, eu não gosto disso, daquilo. E Deus está dizendo, eu te acho lindo, eu te acho linda. Mesmo que o tempo passe, Deus diz, eu continuo te amando porque eu te amo, ponto final. E assim, os santos são chamados à presença de Deus para viver e experimentar
eternamente esta verdade. Muitos ainda não estão preparados, por isso não foram chamados. Outros, o Senhor diz, está pronto, você já serviu como eu gostaria, você já foi transformado nas áreas que eu gostaria. Vem cá, entre no gozo do seu Senhor, experimente agora da eternidade. Por isso nós podemos ter paz. Lembra na semana passada, quando eu preguei onde os discípulos estão no cenáculo e Jesus, depois que Jesus já havia sido crucificado, agora Jesus vai entrar no cenáculo onde eles estão fechados, com medo dos sacerdotes, dos fariseus e dos saduceus. Eles estão com medo ali. E Jesus entra onde eles estão e Jesus, a primeira palavra dele é: a paz seja com vocês. Por quê? Eles estavam temerosos, eles estavam com medo do que estava lá fora. E o Senhor está dizendo: tenha paz, porque eu sou esta paz. E o meu Pai é o amor. Então, se o Pai expressa o amor e eu distribuo para vocês a minha paz, o que mais você precisa? O que mais você precisa? Você não precisa de mais nada. Por isso, Deus é a origem do amor, o qual ultrapassa, extrapola a nossa mente e tudo aquilo que nós pensamos. Também, em segundo lugar, Deus nos mostra a prática deste amor. Como Deus nos mostra a prática do amor? Olha só ainda a continuação do verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu único filho, o seu filho unigênito. Percebe? Deus, com essa expressão de amor, ele está dizendo: eu estou lhe dando o maior presente que eu tenho. Deus poderia ter te dado uma mansão aqui na terra, poderia te dar carros, joias preciosas, poderia te dar até comida, muito alimento, mas Deus, ele diz: eu vou te dar algo que para mim nunca passará, porque essas coisas são temporais, elas passarão, mas eu te dou o meu filho, o meu único filho, para que você tenha a certeza do meu amor. Percebe a diferença? Deus está dizendo: não somente vou amar de palavras, mas eu vou amar na prática. Eu vou te dar o meu melhor. Carmen, Deus te deu o melhor. Jesus. Aline, Deus te deu o melhor. Jesus. Martoni. Quem mais? A Dalvinha, a Lúcia. As fotinhas que eu vou. A Viviane. Deus te deu o melhor, que é Jesus. Talvez, sim, nós estamos em momentos, como eu disse, de insegurança, de medo, mas nós podemos ter a certeza que esse Jesus da paz está com você e comigo. Ele está conosco em todo o tempo. Por isso, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor para que eu e você tivéssemos esta paz, experimentasse desse amor, um amor que não é teórico, um amor que vai além daquilo que nós entendemos quando estudamos a teologia, que a teologia está falando um discurso sobre Deus. Tentamos descrever o amor, mas existem momentos, existem falas as quais nós não podemos descrever. Eu me lembro que no Dia das Mães a gente sempre escrevia, né, quando criança, cartinhas para as mães, dava um presentinho às vezes feito, talvez até de uma forma simples, né, mal feito até, talvez visto a tecnologia, mas feito do melhor da criança, do aluno, e tentava expressar um pouquinho da gratidão pela mãe, pelo pai. Porque muitas vezes nós queremos expressar e não conseguimos falar. E talvez seja até uma área a qual a nossa sociedade precisa desenvolver, eu e você precisamos desenvolver. Dizer para os nossos pais, para os nossos filhos: eu te amo. Não vou dizer perder tempo,
mas eu vou dizer investir tempo naqueles que nós amamos. A pandemia mesmo está nos trazendo grandes lições dessa área, que nós precisamos valorizar aquelas pessoas que nós temos e amar elas também. Assim como Deus entrega o seu melhor, nós precisamos aprender, olhando para Deus, a entregar o nosso melhor. Precisamos expressar melhor o nosso amor. Precisamos fazer com que sejamos uma igreja que pratica o amor através de ações, através de uma prática, assim como Deus mostra na prática o amor, nós precisamos praticar o amor. E como eu posso praticar? Essa resposta, o Espírito Santo, Ele vai te dar na medida que você pode, para que a prática do amor não se torne um fardo sobre a sua vida, mas ao contrário, ela se torne uma bênção sobre a sua vida. Hoje de manhã também eu citei Mateus 9, quando Jesus olha para o povo e vê o povo sobrecarregado. Sobrecarregado do quê? Da lei. Porque ao invés deles desfrutarem da lei, eles estavam vivendo oprimidos pela lei. Ao invés de desfrutarem da bênção da presença de Deus, eles estavam ali tentando sobreviver a cada dia. E o Senhor diz: a minha paz está sobre vocês. O Senhor continua dizendo: eu amo você. E eu, assim como pratico o amor, pratique também. Experimente mais, desenvolva, diga mais, pois assim como o Filho de Deus é um presente para as nossas vidas, você também é um presente que pode levar Jesus a outras vidas, a outras pessoas, não por uma imposição, assim como Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça. E o que ele quer dizer é que não há ação do homem neste momento de salvação. Não há ação nenhuma que justifique a nossa salvação, somente o presente de Deus. Por isso ele vai dizer que a graça ela é um dom, ou seja, um presente gratuito de Deus, o qual continua nos amando a cada momento e dizendo: está aqui a realidade deste amor. Por isso, em terceiro e último lugar, Deus traz propósito para o seu amor. Porque Deus nos ama. Na verdade, existe sempre um propósito. Olha só, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça. Você já ouviu, talvez, esta frase? Nadou e morreu na praia. Muitas vezes essa frase é utilizada no pessoal do futebol para tirar sarro do time adversário, né? Quando o time chega, mas não consegue ser campeão, e alguém diz: ah, seu time nadou e morreu na praia. Mas este cuidado nós precisamos ter na vida cristã, porque não são ações. Lembra da graça que eu acabei de falar? Nós somos salvos pela graça, e também pela graça nós precisamos caminhar. Nós não podemos viver a vida cristã nadando e morrermos na praia. Nós precisamos ter esta plena convicção que quando Jesus é enviado como expressão de amor por Deus, é somente para que nós fôssemos salvos. Por isso ele vai dizer: para todo aquele que nele crê. E aquele que não crê no Senhor, mas tiver um bom coração, este receberá esse presente? Não. Mas ele era uma boa pessoa, mas sem Jesus não tem como. Por isso que Jesus é enviado como Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Quando você pega Filipenses 2, a partir do verso 5, você vê a expressão de Deus, um Deus que se esvazia de si mesmo, que morre ali naquela cruz, para que pelo nome dele todo nome fosse salvo. E por isso que quando a salvação, ou este amor, ele é distribuído, ele é um amor responsável e com propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós precisamos
nos posicionar neste momento. Olhar para este amor de Deus e entender que Ele é um amor sério. Ele não é um amor adolescente que diz que eu te amava, mas agora eu compreendi que eu era muito novo e não te amo mais. Deus nunca vai agir dessa forma. O amor de Deus é um amor maduro. Um amor que nos chama para viver eternamente. A aliança de Deus é para todos sempre, mas Ele diz para todo aquele que nele crê. Por isso, nós precisamos ter esta compreensão. Olha o verso número 17, que eu também li. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Assim como a expressão maior de amor de Deus é para comigo e para com você, também agora este amor nos chama à responsabilidade. A responsabilidade de ter a compreensão, em primeiro lugar, da profundidade deste amor, o qual nos chama a responsabilidade de caminharmos com mudanças de vida, com uma mudança de vida nas áreas que ainda nós não conseguimos vencer. Mas pastor, tem áreas que eu não consegui, então vamos olhar juntos. Nós precisamos nos preparar a cada dia, porque a vinda de Cristo está muito próxima. E nós não podemos perder este presente. Nós não podemos perder de vista o melhor que Deus preparou para mim e para você. Por isso nós podemos olhar para a palavra de Deus e entender que esse chamado hoje de amor é um chamado na prática e com responsabilidade. Ao mesmo tempo que Ele nos chama, Ele diz: coloque a casa em ordem, coloque sua vida em ordem e se prepare, porque o Senhor está chamando a sua igreja. O Senhor está chamando os santos para irem para a casa celestial, para todos sempre. E nós não podemos nadar e morrer na praia. Porque quando nós chegarmos lá e o Senhor olharmos para nós e nós dissermos: mas em teu nome nós fizemos tantas coisas, que terrível notícia será o Senhor olhar e dizer: não vos conheço, nunca te conheci. Por isso, eu e você temos que ter responsabilidade e caminharmos pela fé, sabendo que somos amados e que o Senhor anseia por este momento. A nossa igreja, a igreja dos nossos dias, já estou finalizando, quero concluir. Ela tem sido uma igreja que tem perdido a visão da eternidade. Ela tem sido uma igreja que vive pela temporalidade das coisas. Eu preciso aqui, oro para que Deus abra a porta, preciso ali, Deus abre a porta. Mas quero dizer que o principal não é Deus abrir porta aqui ou ali, mas é a salvação para todos sempre. É melhor, como Jesus disse, entrar coxo no céu. É melhor entrar manco no céu, cego no céu, do que ficar enxergando nessa terra e perecermos. Que Deus te abençoe grandemente. Que você esta noite sinta-se amado e abraçado em Cristo Jesus. Que você receba o melhor presente, que é Jesus. E que você se lembre que este amor é um amor sério, o qual tem grandes responsabilidades. E também é para toda a eternidade. Começa aqui e termina no grande dia, e que nos encontraremos para a eternidade com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.